Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21, nosso curso online de redação. E a gente está aqui no fórum ao vivo, certo? Dia 4 de abril, hoje, para falar sobre um tema, um tópico gramatical que pode melhorar a nossa produção textual, ok? Então, se você ainda não está inscrito no nosso curso e tiver interesse, né? Eu quero dizer que a mensalidade é apenas R$ 80, reais, ok? E toda semana você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Numa plataforma diferente da plataforma aqui do YouTube e também do Zoom, ok? E esses conteúdos eles são semanais, onde você vai, nos quais, né, você vai poder adquirir conhecimentos sobre a sua produção textual e também toda semana atividades e produções textuais que eu vou poder corrigir e enviar para você tudo online sem você precisar sair da sua casa, certo? Especialmente nesse tempo que nós estamos vivenciando agora, é um serviço que eu creio que seja bastante útil, ok? Nós tivemos uns problemas recentemente, justamente por causa dessa paralisação. O curso é totalmente online para vocês, mas ainda tem um pessoal, né, de apoio com o qual eu preciso lidar pessoalmente, e esse tempo de isolamento atrapalhou um pouco as coisas, mas a gente já conseguiu se reorganizar, então tudo volta ao normal essa semana agora, ok? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pelo qual você pode fazer a sua pré-inscrição, e aí você vai receber um e-mail, o e-mail que você cadastrar ali na pré-inscrição vai ser o e-mail que nós vamos usar para enviar um e-mail para você com as demais informações para que você possa então efetuar a sua inscrição, ok? Bom, o assunto de hoje, como eu divulguei nas redes sociais, certo? É um tópico gramatical que costuma gerar muita dúvida, ok? Mesmo que a gente já tenha tido algumas aulas a respeito do assunto, sempre ou quase sempre essa dúvida volta, né? Então, só dá o ok se você estiver vendo a tela comigo. Você está enxergando a mesma tela que eu? Está enxergando aí a tela do slide? Sim? Então, o nosso tema aqui é justamente esse, né? Por que tantos porquês, certo? Quais são os momentos apropriados, né, na produção textual para você utilizar cada um? Bom, eu quero começar, né, dizendo que não há uma explicação muito certa ou única para o motivo de nós termos tantos porquês, né, no nosso idioma. Mas convém a gente notar e perceber que somente no nosso estágio atual de língua é que eles têm a mesma pronúncia, certo? Houve uma época, houve um momento em que esses porquês eles tinham pelo menos duas pronúncias diferentes, certo? Um fenômeno que se verifica, por exemplo, até hoje no espanhol, né? Então, por exemplo, em espanhol, o porquê que não é acentuado, certo? Vocês sabem que são 4 os porquês que nós temos aqui. O porquê que não é acentuado, ele não é pronunciado como uma oxítona, certo? Com a sílaba tônica sendo no Q. A gente faz isso hoje, né? Então, por exemplo, dizer assim, por que você não veio para a aula? Porque, certo? Eu não vim porque, mas essa pronúncia já foi outra. A pronúncia já foi, eu não vim porque, certo? O que faz mais sentido, o que fazia mais sentido, uma vez que ela não é acentuada, ok? Mas, com o passar do tempo, essa pronúncia se perdeu e acabou que a confusão se dá justamente por causa disso, porque você tem 4 formas diferentes de escrever, perdão, uma coisa que você pronuncia as 4 da mesma forma, certo? Então, sem perder tempo, vamos para o primeiro, certo? Primeiro porquê, o porquê que é separado sem acento, tá? Eu vou me esconder aqui para não atrapalhar os slides. E aí observa, esse porquê separado e sem acento, ele é usado em 2 situações gramaticais, tá? Então, quando você estiver expressando uma preposição, a preposição por, mais o pronome interrogativo que, tá? Então,
Nesse caso, ele vai equivaler a por qual razão. Então, se você estiver usando, tá? Em outras palavras, se você estiver usando esse porquê de forma correta, né, com a preposição por mais um pronome interrogativo que, você vai poder fazer essa checagem, vamos dizer assim, trocando pela expressão por qual razão, certo? Se encaixar, então é porque você está fazendo o uso correto dela, né? Então, observa aí, tá? Vamos esconder aqui de novo. Nesse sentido, o cidadão precisa... Eu coloquei aqui exemplos de situações que vocês realmente poderiam utilizar em redações no estilo Enem, certo? Não coloquei aqui exemplos de frasezinhas de ABC, certo? Então, nesse sentido, o cidadão precisa entender por que deve agora evitar o contato social. Tá? Então, veja que nessa situação, você poderia muito bem trocar esse porquê separado sem acento pela expressão por qual razão. Nesse sentido, o cidadão precisa entender por qual razão deve agora evitar o contato social. Tá? Então, esse porquê separado sem acento, ele é usado, em primeiro lugar, quando você tem essa situação. A preposição por, mas o pronome interrogativo o quê? Né? Outro exemplo aí, tá? O brasileiro quer saber por que o fundo partidário ainda não foi revertido para a saúde, tá? Então, perceba, eu poderia trocar aí de novo por qual razão, né? O brasileiro quer saber por qual razão o fundo partidário ainda não foi revertido para a saúde, tá? Se você, porventura, estiver preocupado, né, em copiar, deixa eu aparecer aqui de novo para vocês, em copiar o que eu estou colocando aqui agora, né, não precisa, tá? Independentemente se você tá inscrito no curso ou não, né, alguns alunos que estão aqui comigo ao vivo já estão inscritos no curso, e esse slide vai para lá no grupo, ok? Mas como é um slide de fórum, certo? E o fórum é público e é sem compromisso, tem essa parte aí gratuita, vamos dizer assim. Então, se você se interessar por esse slide, eu posso te fornecer, né? Você deixa aí na descrição, nos comentários, perdão, que eu envio para você, ou se você tiver meu contato no WhatsApp, você já me pede no privado que eu te envio, tá bom? Então, não precisa ficar agoniado tentando copiar, porque eu posso te enviar isso depois. Só presta atenção, ok? Então, vamos lá. Olha aí a outra situação. Por que tais medidas não foram tomadas com a devida antecedência, né? Por qual razão tais medidas não foram tomadas com a devida antecedência? Então, sempre que você puder usar numa frase a expressão por qual razão, certo? Nesse sentido de interrogativa, você vai justamente, você pode ter certeza de que o porquê em questão é o porquê separado sem acento, tá? A outra situação gramatical em que esse porquê separado sem acento é utilizado é quando você tem a preposição por mais o pronome relativo que, tá? E aí, se você está em dúvida, tá? Em relação à questão de pronome relativo, putz, eu não lembro desse conteúdo, faz muito tempo e tal. Procura aí no canal, a gente já tem vídeo sobre pronome relativo, a gente tem 2 vídeos, certo? O vídeo parte 1 e parte 2. E aí a gente trata sobre essa questão do pronome relativo e quando você utiliza preposição na frente dele ou não, certo? Inclusive, para os que já estão inscritos no curso, eu já recebi os exercícios de vocês que já enviaram, né? As atividades da semana eu já recebi no meu e-mail e já mandei para impressão. Então, essa semana vocês vão receber de volta, tá bom? A gente teve uma aula sobre isso e você pode acessar algo muito semelhante pelo canal, aqui pelo canal, ok? Beleza. Então, mas eu não posso falar agora exatamente do que é pronome relativo, mas isso vai te ajudar de qualquer forma com o macete que eu vou te dar depois. Então, fica comigo aqui, ó. Tá? É a segunda situação. Nesse caso, a expressão que você pode usar como macete, certo? É o por qual, ou por quais. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Sempre que você puder, numa situação textual, né? Você está escrevendo, eu posso trocar isso por qual razão? Eu posso trocar isso por qual? Então, você já sabe que o porquê que você tem que usar é o separado sem acento, tá? Então, um exemplo aí, né? Tecnicamente, seria como continuar o percurso, mas sem saber por que caminho andar, tá? Então, percebe aí que a situação é um pouquinho diferente da primeira. Porque qual é a ideia aqui? A ideia é que quem anda
tá? Anda por um caminho, tá? Então, nesse caso, você não vai poder colocar a preposição no final, certo? Isso aqui não é inglês. Em inglês, tudo bem você terminar a frase com preposição. Então, o que acontece? Você pode apagar a preposição do nada? Não. Saber que caminho andar? Não. Quem anda, anda por um caminho. Então, você joga essa preposição para frente do pronome relativo. E aí acaba aparecendo essa situação do porquê, de um porquê separado sem acento, tá? Você troca facilmente isso daí por, tecnicamente, seria como continuar o percurso, mas sem saber por qual caminho andar. Então, se você pode fazer essa troca, né, então você já sabe que também é o porquê sem acento, separado e sem acento. Tá? Para resumir, na maior parte das vezes, tá? Deixa eu te dar aqui esse bizu, ok? Deixa eu me esconder aqui de novo. Use esse porquê separado sem acento, tá? Em interrogativas quando ele aparecer no início ou no meio da frase. Então, apareceu no início ou no meio da frase, utilize o porquê separado sem acento, tá? Lembra comigo, tá? Por favor, que nem sempre as interrogativas elas vão ser diretas, tá? E isso é importante destacar, muitas vezes a gente esquece disso. Por exemplo, tá? Pegando ali a frase que eu já tinha colocado anteriormente no outro slide. Por que tais medidas não foram tomadas com a devida antecedência? Olha só, é uma pergunta direta. É uma pergunta que quando eu verbalizo, quando eu oralizo, sai com tom de pergunta, certo? Então, por que tais medidas não foram tomadas com a devida antecedência? E quando eu escrevo, eu termino com um ponto de interrogação. Essas são as interrogativas diretas, certo? Então, nesse caso, quando você quer fazer uma interrogativa, tá? E o porquê está ali no início, é esse porquê que vai, é o porquê separado sem acento. Tá? Mas existe também a interrogativa indireta, quando você não expressa algo em tom de pergunta, mas a ideia por trás da frase é uma dúvida, é um questionamento. Então, é uma interrogativa também, só que não direta. Nesse caso, quando você escreve uma frase como essa, você não termina com ponto de interrogação, você termina com ponto normal, né? Ou ponto final, ou ponto em seguida, ou ponto parágrafo. Ou seja, é como se fosse uma pergunta disfarçada, certo? De afirmativa. Tá? Então, observe aí no exemplo. O brasileiro quer saber por que o fundo partidário ainda não foi revertido para a saúde. Então, percebe que eu não estou fazendo uma pergunta direta, mas eu estou usando uma frase, que é uma afirmativa, eu estou afirmando aquilo que o brasileiro quer saber, ok? Mas isso expressa uma dúvida do brasileiro. Então, é como se fosse uma interrogativa disfarçada, ou seja, a gente chama isso de interrogativa indireta. Então, de forma geral, para você não errar, ok? Você vai utilizar interrogativas, você vai utilizar o porquê separado sem acento em interrogativas no início da frase ou no meio da frase, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver tudo ok e ninguém tiver nenhuma dúvida, dá um ok no chat para mim. Se eu posso seguir. Se eu puder seguir, dá um ok para mim. Posso continuar? Beleza. Ok. Esse porquê separado sem acento, certo? As situações em que ele é usado são justamente as situações mais complicadinhas, vamos dizer assim, ok? Esse é o porquê mais chato que tem. Os outros, se você conseguiu passar bem por esse daqui, os outros vão ser fichinha para você, moleza, ok? Então, basicamente, repetindo, porquê separado sem acento, você vai utilizar a interrogativa, certo? Em situações em que você tem aí a expressão de dúvida. Porém, ele tem uma posição específica, no início ou no meio da frase, tá bom? Vamos então para o segundo porquê. O porquê separado agora com acento, tá? Então, preste atenção que esse porquê, ele também é utilizado em interrogativas. Então, tanto o porquê separado sem acento, tá? Tanto o porquê separado sem acento, quanto o porquê separado com acento, ele é usado em interrogativas, certo? Os dois são usados em interrogativas. Então, professor, qual é a diferença entre os dois? A diferença é a posição deles na frase. Simplesmente isso, tá? É só essa a diferença. Então, observa aí o exemplo. Mas o telespectador brasileiro continua se satisfazendo com a pobreza intelectual televisionada. Por quê? Tá? Então, veja que eu tenho aí um questionamento e a frase inteira é só o porquê. Isso é interessante frisar. Professor, tudo bem, eu entendi
que a diferença é a posição, esse porquê ele tem que vir ao final da frase. Mas quando a frase só tiver o porquê, for o porquê isolado, bom, gente, funciona como se fosse final de frase também. Então, dá na mesma. Você vai usar esse porquê aí separado com acento, tá? Olha outro exemplo. Aceitar tal afronta por quê? Caminha ao mundo em pleno século XXI. Tais preconceitos já deveriam ter sido superados. Então, você tem aí um exemplo de situação em que ele aparece sozinho na frase ou no final da frase, certo? Você vai usar o porquê separado com acento, tá bom? Então, o bizu aí para esse porquê, tá? A dica aí é, use em interrogativas quando aparecer no final da frase, tá? Então, veja que o porquê, os dois porquês, vamos dizer assim, que são separados, eles são utilizados, eles são específicos de interrogativas, certo? Então, separado é para pergunta, é para interrogativo, certo? Eu não sei se isso vai te ajudar de alguma maneira, mas me ajudou quando eu era só aluno, certo? Porque eu sou professor, mas eu continuo sendo aluno. Então, o que foi que eu imaginei na minha cabeça para não esquecer isso? Bom, quando eu não sei alguma coisa, certo? Quando eu estou fazendo uma pergunta ou eu estou com alguma interrogativa na cabeça, é o que eu imaginei. Eu estou aqui e o que eu quero saber não está junto de mim, está separado, certo? Está longe de mim. Por isso que eu quero saber, eu quero que esse conhecimento chegue até mim, certo? Então, foi assim que eu fiz na minha cabeça, não sei se cada um pode pensar aí no seu próprio macete, mas eu associei o separado dos porquês à pergunta dessa maneira. Bom, quando eu quero saber uma coisa, é porque essa coisa não é do meu conhecimento, não está comigo, certo? Ela está longe de mim. Então, foi assim que eu entendi. Então, os dois porquês separados são porquês que você vai utilizar para interrogativa, certo? Qual é a diferença dos dois? Simplesmente a posição. Eu vou usar o porquê de pergunta, de interrogativa, seja direta ou indireta, tá? Não esqueça disso. No início ou no meio da frase, é sem acento. No final da frase, com acento. Simples assim, tá? Alguma dúvida aí? Posso seguir? Dá de novo o ok para mim no chat, se eu puder continuar. Posso ir para o terceiro porquê? Beleza. Seguindo então, tá? Terceiro porquê, agora junto e sem acento, tá? Esse porquê junto sem acento, ele é utilizado você vai usar, né, esse porquê para para dar explicações, justificativas, para expressar causas. Ok? Deixa eu me esconder aqui para não atrapalhar o slide. Então, nesse caso, o porquê vai ser uma conjunção, tá? Ele equivale a pois, ou então uma vez que, certo? Conjunções e locuções conjuntivas que expressam justamente isso, explicações, justificativas, causas, certo? Repara que é quase o oposto dos dois porquês anteriores, uma vez que os dois anteriores você utiliza para pergunta e esse você utiliza para resposta, certo? Então, observa aí. O equilíbrio agora é a melhor alternativa, porque nenhum bem pode advir a atitudes extremistas, certo? Então, veja, aqui eu estou usando esse porquê, eu não estou mais indicando aqui uma dúvida minha, certo? Um questionamento, uma interrogação. Não, agora eu estou dando uma explicação, certo? Eu estou justificando por que eu acho que o equilíbrio agora é a melhor alternativa, certo? Percebe aí que eu posso trocar esse porquê por pois, uma vez que ai, minha cabeça está doendo, professor, eu não lembro o que é uma conjunção. Ei, acalma teu coração, tá? Que a gente também já tem aula pronta no canal sobre isso, então é só você dar uma procurada aí depois, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os vídeos que eu estou mencionando aqui, tá bom? Para ficar mais fácil de você encontrar depois. Mas basicamente o que é uma conjunção? É aquela palavra que você utiliza para ligar duas orações, certo? Duas estruturas e estabelecer entre elas uma relação de sentido. Então, lembra lá comigo, existe aquelas conjunções que estabelecem a relação de contrariedade, de adversidade, tipo mais, porém, contudo, todavia, entretanto, certo? Existem as conjunções que você utiliza para dar uma ideia de soma, certo? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu vou ficar em casa e aproveitar para treinar minha redação.
certo? Então, eu estou somando as duas ideias, a ideia de ficar em casa, treinar redação. Não ficarei em casa apenas treinando redação, mas também, então, uma ideia aí é uma ideia de adição, igualmente, tá? Então, no caso do porquê junto sem acento, você tem ele funcionando como uma conjunção, mais uma conjunção que expressa causa, que expressa explicação, certo? Justificativa de alguma coisa, tá? Então, essa é a ideia aí. Então, olha aí o outro exemplo, tá? Sugerir isso por quê? Aí o exemplo aí do porquê no final da frase, nesse caso, uma pergunta, então separado com acento. E aí vem a resposta. Porque tal postura é o mais conveniente no momento, certo? Então, percebe que aqui eu tenho uma resposta. Então, uma justificativa, uma explicação, uma causa de por que sugerir isso daí. Ok? Segunda pergunta que a gente tem. Ou seja, moral da história. Tá? O bizu é o seguinte. Você vai usar o porquê junto, sem acento, para responder perguntas, dar explicações e justificativas. Tá? Aí eu fiz uma brincadeira, né? É o porquê das respostas. Então, se os porquês separados, tanto o sem acento quanto com acento, são os porquês que você utiliza para fazer perguntas, para gerar dúvidas, questionamentos, interrogativas, agora que você já tem a resposta, olha só, juntou, né? Tá aqui você e tá aqui o que você queria saber, certo? Agora você está dando uma resposta, agora você já tem esse conhecimento, então ele está junto agora de você, certo? Então foi assim que eu gravei quando eu era aluno, espero que te sirva de alguma forma, ok? Espero que você não erre isso nunca mais, certo? E aí eu já fiz a brincadeira aí no finalzinho dizendo, esse é o porquê das respostas. Percebe que agora vem o porquê junto com acento, que é o último porquê que falta, ok? Dúvidas até agora ou eu posso seguir? Dá o ok aí, se eu puder seguir, por favor. Beleza. Qualquer dúvida já sabem, né? Usem o chat ou então levantem a mão que eu vou dar a palavra para você. Ok, vamos lá então. Último porquê. O porquê junto com acento. Tá? Vamos esconder aqui para não atrapalhar o slide. Esse porquê é substantivo. Putz, não sei o que é substantivo. Volta para o sexto ano. Brincadeira. Vai sair essa próxima semana agora um vídeo sobre substantivos, ok? Mas, basicamente, o que é o substantivo? É aquela palavra que você utiliza para dar nome para as coisas que existem no mundo. Então, esse porquê junto com acento, ele funciona como um substantivo, tá bom? Então, percebe que a contraparte dele, sem acento, junto sem acento, é uma conjunção, é da classe das conjunções. Esse porquê é um substantivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ele equivale simplesmente a o motivo, a razão, ou ainda a dúvida, a questão, certo? Aquele que pode ir para o plural. É o único porquê que você pode colocar no plural, certo? Então, isso também é uma boa dica. Observe aí os exemplos, tá? Como a tecnologia pode aproximar quem está longe ao mesmo tempo em que afasta quem está perto? Talvez seja o grande porquê da nossa era pós-moderna. Tá? Então, percebe aí que eu destaquei o artigo, né, que acompanha o substantivo. É por isso que eu estou destacando aí o artigo, tanto na seção lá anterior, da que equivale, quanto agora, o exemplo. Tá? Porque o artigo, ele acompanha o substantivo. E aí, veja que a palavra grande, que está destacada em azul agora, é um adjetivo, certo? Então, porque junto com acento é um substantivo. Então, ele pode admitir a presença de adjetivos, que são aquelas palavras que caracterizam o substantivo. Então, o grande porquê da nossa era pós-moderna. Ok? E aí, perceba que esse porquê aqui equivale à dúvida. Eu posso trocar por dúvida. Então, é como se eu estivesse dizendo, como a tecnologia pode aproximar quem está longe ao mesmo tempo em que afasta quem está perto, talvez seja a grande dúvida da nossa era, certo? Então, realmente funciona aí como substantivo. Eu estou usando essa palavra para nomear uma coisa que existe no mundo, que no caso é a minha dúvida, certo? É o meu questionamento.
aparecendo agora como um substantivo, como uma coisa. Tudo bem que é abstrata, mas algo que existe, certo? Uma dúvida. Olha o próximo exemplo aí, tá? Todos esperam entender em breve os porquês dessa atitude. Ou seja, como se eu estivesse dizendo o quê? Os motivos dessa atitude, as causas dessa atitude, as razões dessa atitude. Então, de fato, é o porquê que você pode colocar no plural. Então, supondo que você queira nomear, como eu fiz aqui na minha aula, certo? Os porquês do português, certo? E você tiver que escrever isso. Eu estou aprendendo a utilizar os porquês do português, certo? Nesse caso, você vai estar fazendo referência ao porquê junto com acento, ok? Então, o bizu, nesse caso, tá? É que você vai usar esse porquê junto com acento quando puder anteceder com o artigo masculino. O porquê, os porquês, um porquê, uns porquês, tá ok? Então, percebe que isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ok? Para você nem para ninguém, tá? Basicamente, eu tenho 4 porquês. Os 2 primeiros separados. Separado, você está sem o conhecimento. É para dúvida, é para pergunta, é para interrogativo. Mas quando usar o com acento e quando usar o sem acento, certo? Você vai utilizar o com acento quando estiver no final e o sem acento no início ou no meio da frase. Então, a diferença entre os dois separados é uma questão meramente de posição na frase. Ok? Porque junto sem acento é o que você vai usar para dar resposta, para justificar, para explicar. E o porquê junto com acento você vai utilizar quando você colocar aí um artigo na frente dele. Ok? Galera, esse tópico ele é um tópico bem simples, mas, como eu disse, às vezes a gente ainda peca nesses porquês. Eu espero que esse tempo agora, nesse fórum, possa ter sido proveitoso para você, mesmo você que não tinha problema com isso, de repente ficou mais claro, de repente com essas dicas que eu dei, você, se precisar repassar isso para alguém, vai poder fazer isso com mais propriedade, talvez. Enfim, eu espero que tenha sido proveitoso para você, ok? E aí, se você tiver interesse, né, de fazer parte do nosso curso, se inscreve, né? Faz a pré-inscrição. A pré-inscrição, ela também é sem compromisso, você vai receber o e-mail com as informações e aí você avalia, né? Aí, juntamente com o seu responsável, se for o caso, se você acha que vale a pena ou não, certo? As aulas que nós já tivemos, elas estão todas salvas na plataforma, certo? A qual você vai ter acesso se você se inscrever. Então, mesmo que a gente já esteja, né, um pouco avançado no processo, você pode rever as aulas todinhas, não tem problema nenhum, você tem acesso a tudo isso, certo? E todos os materiais que eu já tiver dado também você vai poder ter acesso, ok? Reforçando então, esse custo é um custo-benefício bem irrisório, vamos dizer assim, para as vantagens que você vai ter, né? R$ 80 mensais apenas. E se você não puder ou não tivesse interesse ou não for o momento ainda na sua concepção, pelo menos se inscreva no nosso canal no YouTube, certo? Para continuar recebendo em tempo real, né? Ou muito próximo disso. Logo em seguida, os vídeos, os fóruns. E agora, nesse tempo de Covid-19, né? Que as aulas estão suspensas, nosso canal está sendo usado para produção de muito material, muito conteúdo gramatical também, né? Então, tanto gramatical quanto de interpretação de texto. Então, sendo você aluno, ex-aluno ou talvez alguém de fora, né, que não tem um contato mais direto comigo, mas pelo menos se inscreve no canal, né, e aí você vai ter acesso a esses conteúdos que estão sendo direcionados para as escolas, mas que servem para todo mundo que tiver o interesse, ok? Eu espero que você tenha gostado desse tempo, tenha sido proveitoso para você, ok? Para mim foi muito gratificante ter todos vocês aqui comigo online, ok? Eu estou com saudade de vocês, já que a maioria dos que eu estou vendo aqui são meus alunos, né, presencialmente, nas escolas onde eu trabalho, e eu espero que esse tempo passe logo, né, esse tempo de distanciamento passe logo. Mas qualquer dúvida, qualquer questão à parte, né, sobre o curso em si que você tiver, depois me procura, você sabe onde me encontrar, deixa aí qualquer coisa, uma pergunta nos comentários, se você já não tiver meu WhatsApp, tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido realmente muito proveitoso.
Para mim, pelo menos foi. Um beijo do Magro. Que te amo vocês. Tchau.